Você sabia que desde o começo da quarentena, uma das buscas mais populares no Google tem sido oração? Temos um privilégio de viver no país onde dizer Deus abençoe no ponto de ônibus ou até na reunião corporativa é aceito tranquilamente. Como ucraniana que pegou os últimos suspiros do regime comunista, eu demorei para me acostumar com isso. Hoje, sou grata em um nível que seria difícil apreciar, a não ser que você saiba o que significa repressão religiosa. Eu estou grata por não precisar esconder meus valores éticos e espirituais dos meus clientes, amigos e vizinhos. Mas junto com a incrível bênção que a cultura de liberdade traz, ela também traz uma certa negligência da seriedade desse assunto. Como todo mundo é livre para pensar e expressar o que quiser, acabamos entrando em alguns clichês que parecem inócuos, mas que na realidade são extremamente destrutivos à nossa fé, à nossa mente e ao nosso sucesso. Hoje trouxe 7 desses clichês que ouço frequentemente. Fique até o final, pois o 7º é cabeludo. Sou Svitlana Samoilenko, com missão de viver em abundância e compartilhar os segredos com você. O primeiro clichê, problema X, é a falta de oração. Você já ouviu alguém dizendo que para sair de tal problema ou esse ou outro problema, você precisava orar mais? Como foi para você? Mesmo entendendo que a pessoa tinha a melhor das intenções. Essa depressão é a falta da oração. Sua ansiedade será resolvida se você se ajoelhar mais. Sinceramente, não faço ideia como um cristão que se diz amigo de Deus poderia deixar uma coisa dessa sair da sua boca. Porém, eu concordo com uma coisa. Talvez alguns de nós precisem orar mais por maturidade e bom senso. Sejamos cristãos maduros que já entenderam que a realidade não é perfeita e que Deus não está sentadinho esperando para cancelar toda e qualquer consequência de nossas próprias escolhas ou até das escolhas de outros, assim que pedimos para Ele. O mundo é um pouco mais complexo que isso. Clichê número 2. Deus quis assim. Acredite se quiser, mas já ouvi essa pérola pronunciada em funerais ou para alguém que tem um familiar doente. Sério mesmo, gente? Deus quis que a criança morresse? Deus quis que o seu pai ficasse com câncer? Que seu amigo tivesse um grave acidente? O Deus que eu conheço é o Deus de amor. Ele criou o ser humano para ser um amigo e não um sujeito de suas brincadeiras. Vamos pensar um pouco mais nas nossas palavras. As tragédias de vida são consequências da realidade imperfeita em que vivemos. Nada disso foi planejado e muito menos querido por Deus. Clichê número 3. Jesus fica bravo com você. Cresci na família cristã e como quase toda criança nessa situação, imagino eu, fui ameaçada com essa frase. Jesus está triste com você. Você não quer fazer Jesus chorar, certo? Se você fizer X, Jesus não vai gostar. Se você fosse no lugar Y, Jesus não poderia ir junto. Sabe como eu interpreto esse tipo de fala hoje? Nada mais, nada menos do que pais, sim, com toda boa intenção e vontade, sem dúvida, mas pais terceirizando a sua responsabilidade para Jesus. É a mesma coisa que uma mãe dizer: quando o seu pai chegar em casa, vou contar para ele o que você fez. A essa mãe, eu diria: amiga, conquista você a sua própria autoridade aos olhos do seu filho. O pai pode fazer isso por ele. E, em geral, quem deveria disciplinar, ficar triste, ficar bravo, saber direcionar sua raiva, aplicar disciplina corretiva, são os pais e não Jesus. Quem precisa saber contornar situações sensíveis, explicar a lógica por trás das coisas, deixar a criança aprender pela própria experiência e pelas consequências das suas próprias escolhas, são os pais e não Jesus. Então, se você tem filhos,
Cuide com frases que terceirizam sua responsabilidade, seja para Deus, para Jesus, para a igreja, para o psicólogo, para o professor, etc. Você e mais ninguém tem o papel de fazer do seu filho um cidadão respeitável, um amigo estável e um futuro líder equilibrado. Clichê número 4. Não precisa entender, é só obedecer. A pessoa que diz uma coisa dessa, na minha experiência, é uma pessoa que está com preguiça de ligar o cérebro. Para que pensar se posso só fazer o que já me mandaram fazer? Para que estudar se a autoridade X já me passou a resposta certa? Para que se esforçar em entender matemática se o professor já me deu a colinha com todas as soluções da prova? Para uma pessoa assim, pensar não compensa. Mais fácil é viver com um zumbi, indo de um guru a outro, uma autoridade a outra, cegamente obedecendo ao que mandaram. E Deus é tratado do mesmo jeito. Na nossa plataforma EAD, www.projabes.com.br, que você está vendo aqui na tela, temos um curso gratuito chamado 7 níveis de maturidade espiritual. Esse curso é incrível e já mudou muitas vidas. Meu marido Daniel é quem apresenta o conteúdo. Se você ainda não assistiu, será imperativo que você o faça para entender esse problema gravíssimo com a frase como nem essa. Gente, Deus nunca mandou seus filhos terem obediência cega. Deus nos chama de amigos e diz que já revelou para nós as razões das coisas que Ele pede. Qualquer pessoa pensante entende que nós somos feitos seres racionais, inteligentes. Precisamos entender os porquês das coisas. Claro, existem assuntos que ainda não compreendemos. E claro, existem momentos onde mesmo os nossos VIPs, as outras pessoas na nossa vida, nos pedem a confiança incondicional, mesmo se por enquanto não entendemos o pedido. Deus pode fazer a mesma coisa. Mas essas são as exceções e não as regras. É uma outra decisão, uma ou duas vezes durante a nossa vida, que Deus poderia realmente pedir esse tipo de confiança ou obediência, como Ele fez com Abraão, por exemplo, no resto dos assuntos cotidianos. Que tipo de alimento ingerir, como tratar o meu próximo, o que fazer com a minha própria vida, porque isso ou aquilo é certo ou errado. Tudo isso já foi explicado pela ciência, pela experiência. Precisamos ligar o nosso cérebro e entender os porquês, sim. Clichê número 5. Deixa nas mãos de Deus. Mais uma desculpa para mediocridade. Na grande maioria das vezes que ouvi essa frase, não foi de uma pessoa altamente espiritual e madura, confiando em Deus uma situação para a qual a mesma pessoa já esgotou todas as soluções. Na grande maioria das vezes, quem fala isso é quem está acostumado com deixar tudo nas mãos de Deus, enquanto ele mesmo senta no sofá assistindo TV. Deus te criou com mãos também, meu amigo. É com você segurar, carregar e achar onde pôr os seus problemas. Deus quer sua amizade. Ele não é uma máquina de venda automática. Não é você só colocar na mão dele o que tem que ser resolvido, o que ele tem que resolver. Quem tem que resolver é você. Claro, se vestindo com a sabedoria, inspiração e força de Deus, mas usando o seu cérebro e aguçando a sua habilidade de tomar escolhas e decisões certas. Número 6. Deus proverá. Amigos, eu pessoalmente, por exemplo, tenho uma profunda convicção que Deus proverá. Nada me faltará. Não preciso falar disso o tempo todo. Essa confiança está comprovada, inclusive porque até hoje não tem me faltado. Mas não é por isso que eu vou ficar estagnada na minha profissão, que eu vou fazendo o meu trabalho de maneira mais ou menos, de qualquer jeito, que vou batendo cartão e fazendo o mínimo possível para sobreviver. Deus proverá. Pode ter certeza. Naquele momento, quando você não puder.
Mas até então, this job is yours. Isso é com você. Agora, chegamos na nossa última frase, no nosso último clichê. E esse é o melhor. Ouço literalmente todos os dias e já não suporto mais. Número 7. Se Deus quiser. João, vai deixar de fumar? Se Deus quiser. Maria, como está a sua dieta? Se Deus quiser, vou conseguir. Paulo, amanhã não chega atrasado, viu? Se Deus quiser, vou acordar na hora certa. Gente, é sério que você vai transferir a sua própria inabilidade para Deus? O que mais Deus precisa fazer para te convencer que Ele já quis e, inclusive, já fez tudo para você viver com abundância? O que mais Ele precisa fazer para que você entenda que seu caráter está em questão? E como que desenvolvemos caráter? Com cada decisão minúscula que tomamos durante o dia. Comer fruta ou bolacha recheada? Tomar água ou refrigerante? Dormir na hora certa, acordar restaurado? Ou ficar até madrugada, olho doendo na frente da TV ou computador? Fazer exercício físico hoje ou deixar para amanhã, pois está chovendo? Pedir perdão ou fazer de conta que não foi nada? Deus já quis. Deus já fez. Deus já mostrou e revelou a sua vontade sobre a sua vida, sem dúvida alguma. Deus diz: conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Isso está escrito em Jeremias capítulo 29. Sejamos cristãos maduros que pensam sobre aquilo que sai da nossa boca e que impacto isso pode ter em outras pessoas. Inscreva-se aqui no meu canal e vamos juntos ousar crescer. Muito obrigada!